Hebreus 12, do versículo 1 ao versículo 3. Vou estar lendo. Diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o pecado, de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Amém? Que o Senhor nos abençoe com esse texto, onde vemos aí olhando para Cristo. Nós sabemos, irmãos, que o olhar é muito importante para tomar uma decisão. Praticamente tudo nós olhamos para tomar uma decisão, né? De repente alguém chega lá com um carro para o irmão Cláudio fazer um orçamento, ele vai olhar e depois dá o orçamento. Semelhantemente, o irmão Rinaldo, alguém pede para fazer uma obra, ele vai lá ver o que é preciso fazer para depois dar o seu orçamento. Ou seja, irmãos, o olhar é muito importante para que tenhamos uma posição, tomamos uma decisão, e dependendo, irmãos, daquilo que nós olhamos, dependendo de como vemos aquilo que olhamos, aí trazendo para o sentido espiritual, podemos ter uma decisão boa ou uma decisão ruim, né? Podemos ter uma visão boa ou uma visão ruim. Depende de como estamos vendo, depende de como está o nosso estado de espírito, podemos ver uma determinada coisa e entender de uma forma ou de outra, dependendo da nossa espiritualidade, vamos assim colocar, né? Vamos olhar para um exemplo, vou dar dois exemplos na Bíblia. Eva olhou para aquela árvore e pecou. Deus disse que daquela árvore que não deveria comer, não é? Ela é induzida por Satanás, olhou para a árvore, sentiu o desejo de comer, ou seja, ela pecou, olhou para a árvore e pecou. Agora vemos outro caso, quer dar um caso de Estevão. Para quem não conhece, não lembra, Estevão foi o primeiro mártir na Bíblia. Foi morto a pedradas por pregar o nome de Jesus. Ele estava sendo proibido de pregar o nome de Jesus, e quando ele começou a falar, que aquele povo, o povo de Deus, já tinha matado muitos profetas no passado, e Cristo eles também mataram, rejeitaram a Cristo, e aquele povo ficou muito nervoso contra Estevão, e quando ameaçava matá-lo, antes de matá-lo, ele olhou para o céu e viu o céu aberto, viu Cristo, não é? Isso está lá em Atos capítulo 7, versículo 55. Então veja bem, Eva olhou para a árvore e pecou, tomou uma decisão contrária a decisão de Deus. O que Deus disse em relação àquela árvore? Que o casal, Adão e Eva, não comessem daquele fruto. Ela olhou e pecou. Ela olhou e desagradou a Deus. Estevão olhou para o céu e glorificou a Deus. Então, irmãos, a nossa visão vai determinar
para que a nossa decisão seja boa ou ruim. Eva olhou para a árvore e pecou. Estevão olhou para o céu e glorificou a Deus. Então, olhar para Cristo é dar atenção aos seus escritos. Mas como é que eu vou olhar para Cristo hoje? Na prática, porque com os olhos físicos nós não vemos Cristo, né? Como é que nós vamos olhar para Cristo? Nós vamos olhar para Cristo, nós vamos ver Cristo observando os seus escritos, as suas ordenanças, os escritos sagrados. É assim que nós vamos olhar para Cristo. E o que nós chamamos a atenção aqui, em primeiro lugar, irmãos, é observar os testemunhos, como diz o versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Esses testemunhos estão relatados na Bíblia para nos ensinar e nos exercitar a nossa fé. Então nós olhamos para a Bíblia, nós vemos muitos testemunhos dos irmãos do passado, do período bíblico, para que exercite a nossa fé e para que nos traga ensinos também, né? Esses irmãos do passado tiveram muitas vitórias e muitas aflições também. Quem lê a Bíblia sabe, quem lê a Bíblia vê que os irmãos do passado tiveram muitas vitórias, mas muitas aflições também, porque fazem parte de tudo isso desse mundo, né? Jesus disse: no mundo tereis aflições. Não podemos pensar que ser servo de Deus é só viver numa vida boa, tranquila, e nunca vamos ter aflição na vida. Quem pensa dessa forma está enganado, quem aprende dessa forma está enganado, e depois acaba até desanimando na fé, porque aprende que ser cristão é viver de boa, é ter tudo o que precisa, pediu já acontece de imediato, não é? Então, quando não acontece assim, porque na verdade não é assim, tudo que nós pedimos a Deus, Ele ouve e responde de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu tempo, não segundo o nosso tempo. Então as pessoas aprendem de uma forma errada. Então, quando não acontece aquilo que gostaria que acontecesse, a desanima. Fazer o que na igreja? Servir a Deus para quê? Não é? Eu estou esperando isso, esperando aquilo e não acontece nada, não é? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, nós vamos perceber que os nossos irmãos do passado, lá do período bíblico, eles tiveram muitas vitórias também, mas aflições também. E Jesus confirma isso, né? No mundo tereis aflições, né? Agora, o que nós aprendemos, irmãos, é que é nas aflições que podemos perceber de uma forma mais intensa o conforto e o consolo de Deus. Parece que quando tudo está muito bem, a gente não sente muito a presença de Deus, né? Não sente muito a mão de Deus nos ajudando, mas é na aflição que nós vamos sentir de uma forma mais intensa o conforto e o consolo de Deus. Como diz Paulo em Romanos 8,18, né? Diz assim: os sofrimentos deste tempo presente não são para se comparar com a glória por vir, que ainda vai acontecer na nossa vida. Então os problemas, as dificuldades, não podem ser comparados com aquilo que ainda vai acontecer na nossa vida, né? Isso é uma fé viva, né? Esperar no Senhor sempre. Então, irmãos, observar testemunhos bíblicos nos leva a entender que vale a pena confiar em Cristo, e assim nós possamos ter também os nossos testemunhos. Os testemunhos do passado, dos irmãos do passado, estão aqui escritos, né? A Bíblia estava sendo escrita naquele período. Agora precisamos ter os nossos testemunhos também. Não tem uma Bíblia agora, a Bíblia parou, cessou, está escrita, terminou, é um livro completo, terminou. Mas os nossos testemunhos podem contribuir para que outras vidas também aceitem Jesus como Senhor, como Salvador. O nosso testemunho pode glorificar ao nosso Deus, né? Pode honrar o nosso Deus. E não está sendo escrito aqui, num papel, como a Bíblia, por exemplo, que no passado não era papel, mas entendendo agora. Porém, os nossos testemunhos estão sendo escritos por Deus no seu livro, né? Tudo está sendo escrito no livro. Tudo está sendo escrito no livro, tudo está escrito no livro. Então, quando você lê Apocalipse, você vê que tem muitos livros que vão ser
aberto, né? Agora, o mais importante dos muitos livros que vão ser abertos, o mais importante é o livro da vida, né? Como diz lá Apocalipse, quem não tiver com o seu nome escrito no livro da vida, então o final dele é lago de fogo, né? O livro mais importante, vamos dizer assim, não sei se eu posso dizer assim, porque todo o livro de Deus é importante, mas na nossa concepção humana, para nós o mais importante é ter o nome escrito no livro da vida, né? Que nós não vamos ser salvos, nem ninguém é salvo por obras, não é? Mas aquilo que nós fazemos para Deus, Ele escreve, tudo, está tudo escrito lá, não é? Para quê? Para que quando Ele voltar, dá o prêmio a cada um segundo as suas obras. A obra do crente, ninguém é salvo pelas obras. As obras do crente vai contribuir ou não para que ele ganhe prêmios, que a Bíblia fala, galardão. Diz o Senhor: cedo venho com o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras, tá? Então as nossas obras estão sendo escritas, não é? Todas as obras estão sendo escritas. Agora, quem não tem Cristo como Senhor, como Salvador, então tem lá o livro com as suas obras, e todas as suas obras vão condenar, não é? Vão condenar, vai justificar o porquê está sendo condenado, porque está sendo jogado no lago de fogo, né? Que nós entendemos que essas obras das pessoas que não são salvas vão apenas confirmar para eles a razão pela qual estão indo para o lago de fogo, né? Mas na verdade as pessoas que estão indo, que vão para lá, não é? Porque não receberam Jesus como Senhor e como Salvador, não é? Então, irmãos, nós devemos ter testemunho para que leve as outras pessoas a confiarem em Deus. No passado, já teve aqui os irmãos do passado, agora é conosco. Agora nós estamos vivendo, escrevendo a nossa história, né? Vivendo e escrevendo a nossa história. Não está sendo relatada num livro como esse, porque esse está completo, esse chamado Bíblia, mas está sendo lá escrita, né, por Deus, para que no final possamos aí receber o nosso galardão. Então, o primeiro que devemos observar aqui, então, irmãos, são os testemunhos, conforme diz aí. Portanto, também nós, visto que também a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, né? Em segundo lugar, irmãos, deixar os embaraços, está nesse mesmo versículo 1, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia. Irmãos, a vida cristã de hoje não é diferente do tempo passado, é bem semelhante, né, nesse sentido. Sempre nós vamos encontrar alguma coisa para embaraçar, ou melhor, tentar embaraçar a nossa caminhada cristã. Sempre vamos encontrar alguma coisa, sempre vai ter alguma coisa, haja vista que todo aquele que se desvia do caminho do Senhor, ele tem um argumento. Ele tem um argumento. Eu deixei de ir para a igreja porque tem um irmão assim, tal e tal. Deixei da igreja porque o pastor falou uma coisa que eu não gostei. Deixei a igreja porque não vejo. Quem deixa sempre tem um argumento. Sempre tem um argumento dele, né? Então, quer dizer, a Bíblia ensina: cuidado, que nada venha embaraçar a sua caminhada cristã, que nada venha embaraçar a sua caminhada espiritual, porque sempre vai existir alguma coisa, sempre vai existir alguma coisa tentando nos frear o nosso progresso espiritual. Não poderia ser por menos, né? O inimigo anda aí rodeando, né? O inimigo anda aí rodeando, sempre tentando, buscando uma brecha para tentar derrubar aquele que quer servir a Deus. O inimigo não vai ficar rodeando quem já está do lado dele. Para quê? Já está do lado dele mesmo, não é verdade? Ele vai rodear quem não está do lado dele, né? Ele não se dá por vencido, né? Não se dá por vencido. Ele sabe perfeitamente que está escrito que quem está salvo está na mão de Jesus. A nossa salvação não depende de nós, depende de Jesus. Nós estamos guardados na mão de Jesus e ninguém pode tirar. Mas ele não se convence, ele fica rodeando esperando uma brecha. Qual é a brecha? A brecha que o crente dá. Quando o crente se deixa levar pelos empecilhos, né, pelos embaraços, então tira o foco de Cristo e coloca no embaraço.
Lembra aquela situação de que Jesus estava caminhando sobre as águas? E Pedro falou: Senhor, se és tu, faça com que eu vá aí. Aí Jesus disse: venha. Nós sabemos que Pedro começou a caminhar, caminhou sobre as águas. Mas ele tirou o olhar de Jesus e olhou para lá, ficou assustado, vento forte, a onda mexendo lá. E afundou. Por quê? Tirou o olhar de Cristo. Ali aconteceu literalmente mesmo. Ele chegou a caminhar sobre as águas, olhando para Cristo. Quando tirou o olhar de Cristo, olhou para a água lá e se assustou, afundou. O que aprendemos com isso? Que nós só podemos caminhar firmemente olhando para Cristo. Não podemos dar atenção aos problemas que tentam nos tirar, do caminho de Cristo. Sempre isso vai acontecer, sempre vamos encontrar alguma coisa tentando nos enfraquecer, nos desanimar da fé. Olha, não vale a pena, não vale a pena. Sempre vamos encontrar, que não seja exatamente com essa palavra, não vale a pena, mas o sentido é esse: não vale a pena, desiste disso aí, entendeu? Então, irmãos, se você não deixar os embaraços, você não consegue ser um crente dedicado. Em todas as épocas, os cristãos tiveram problemas, dificuldades, seus compromissos também, desse tempo presente, o secular, não é só hoje que temos que nos manter ocupados, que temos nossos compromissos além da igreja, nosso trabalho, Se temos ocupação, irmãos, é pela graça. Se temos um trabalho, é pela graça. Temos saúde para trabalhar, é pela graça. Quantas vidas não têm a mesma oportunidade, ou por conta de saúde, ou por conta que não conseguiu mesmo, alguma coisa para fazer. Então, tudo que temos é pela graça, devemos reconhecer que vem do Senhor, Se temos uma vida ocupada, é pela graça e para a graça do Senhor, não devemos nos embaraçar, O mundo tenta nos embaraçar para que tenhamos aí menos tempo para o Senhor, Não quer dizer aí questão de horário, A pessoa de repente tem um emprego e seu horário de trabalho é no horário do culto. Não estou dizendo nesse sentido, Não se trata disso, mas eu digo assim, não podemos assim viver de uma forma assim embaraçar, tentando adquirir tanta coisa nesse mundo presente, de maneira que não tenhamos tempo para adorar a Deus, de repente a pessoa, o seu trabalho é bem no horário do culto, mas não significa que ele, quando estiver em casa, não possa ter um tempo para adorar a Deus, abrir a sua Bíblia, ler, orar, cantar. É isso que eu estou falando, irmãos, Nós temos que ter tempo para Deus, igual os irmãos que não podem vir para o culto agora por conta da pandemia, O que tem que fazer em casa? Separa um tempo, não, tem que ter um tempo para Deus. E Jesus disse o quê? Primeiro o reino de Deus, Então, em todas as épocas, irmãos, os crentes tiveram ocupação, seus trabalhos circulares, Mas não podemos permitir que sejamos aí embaraçados por conta de trabalho. Não vou cultuar a Deus. Sim, no culto, de repente, o horário não deu certo por conta do trabalho, mas não vou cultuar a Deus por conta do trabalho. Mas peraí, o dia tem 24 horas, 24 horas. Será que nesse dia de 24 horas não vamos encontrar alguns minutos para adorar a Deus? Quando eu digo culto em casa, o culto em casa não tem que ter a mesma ordem, um culto no templo, Você separou um tempo, está cantando para Deus, leu a palavra, orou a Deus, você já está cultuando a Deus, não é? Mas como é que eu vou cultuar em casa? Não tem que ter um pregador em casa para cultuar em casa, não há essa necessidade. Quando você abre a sua Bíblia, você lê, você canta o hino, você ora a Deus, você separou aquele tempo para isso, você está cultuando a Deus, Então, irmãos, devemos deixar todo embaraço. Quando é que podemos aí colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Porque se o embaraço ocupar o primeiro lugar, então o reino de Deus ocupa o segundo lugar, Quando é que podemos fazer isso? Como é que podemos conseguir isso? Olhando para Cristo.
Então ele fala isso no versículo 1, e no versículo 2 ele ensina como isso vai acontecer. Olha, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele sabia que ia sofrer, mas ele sabia que tinha uma alegria muito grande depois do sofrimento da cruz: a ressurreição e a salvação, porque é através da ressurreição de Cristo que somos salvos, né? Quantas vidas ele atraiu para ele, como diz ele em João também: quando eu for pendurado, atrairei muitos para mim. Então a alegria de Jesus estava na salvação de muitas vidas, porque foi para isso que ele veio. Ele veio ao mundo para salvar vidas. Então ele sabia, não é, que ia sofrer muito ali na cruz, mas ele suportou aquilo, considerando a alegria que vinha depois. Então muitas coisas devemos suportar, irmãos, considerando a alegria que vem depois. Que vem depois. Não podemos pensar no Evangelho. É claro que somos abençoados nesse tempo presente, mas não podemos pensar no Evangelho como só para esse tempo presente, como diz Paulo. Se temos em mente no Evangelho só para esse tempo presente, nós somos os mais loucos, não é? Não temos que olhar para o Evangelho só para esse tempo presente, nós temos que olhar para o futuro. É claro que somos abençoados aqui também, evidentemente que sim, porém o nosso foco deve estar sempre para o futuro, né? Aquele que é autor da fé, aquele que é causador, aquele que gera a fé, né? Jesus é a causa da nossa fé. Se você tem fé genuína, foi Jesus que gerou em você. Quando eu digo fé genuína, é aquela fé que nós já aprendemos, a fé espiritual, a fé que vem de Deus, essa fé que salva. Porque a fé natural dos seres humanos todos têm. Todos têm fé. Todos têm fé. Quando a Bíblia fala de fé, é daquela fé que vem de Deus. É daquela fé que Jesus gera. Então, quem não tem Jesus não tem essa fé. Essa fé que eu estou dizendo, que a Bíblia diz aqui. Agora, a fé natural todo ser humano tem. Todo ser humano tem, né? Se você aí vai fazer uma viagem de avião, vai para um outro país aí, você vai porque tem fé. Se tem fé, você acredita que você vai entrar no avião e vai descer lá no outro lado, para onde você vai. Você nem sabe se o piloto está bem de saúde ou não, você não sabe nada disso. Então você vai. Parece que não, mas é fé. É fé. Porque agora a gente vê na televisão aí que a China está lá inaugurando lá, contemplando a alegria de estar com a sua como é que fala aquilo lá, sonda lá em Marte, né? Fé. Por que os homens foram na Lua? Fé. Fé. Estudaram, acreditaram na ciência, é fé. Mas essa é uma fé natural, essa fé não salva ninguém, né? Porque uma pessoa que tem fé de colocar um aparelho na Lua, ir na Lua e voltar, é muita fé. Senão não ia investir tanto dinheiro, né, para fazer isso. Se fizer, é fé. Mas essa é uma fé natural do ser humano. Essa fé não salva. Essa é natural do ser humano. Agora, quando a Bíblia fala de fé, daquela fé que Jesus gera, essa fé que vem de Deus, essa fé que salva. E ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Essa fé vem pelo ouvir. Mas você vai encontrar aí muita gente que nunca quis ouvir a palavra de Deus, não tem nenhum interesse na palavra de Deus, e vai dizer: eu tenho fé. Tem, mas é a fé natural. Essa fé não salva ninguém, tá? Mas Jesus, ele gerou a fé em cada um de nós. Nós estamos aqui com essa fé, confessando Jesus como Senhor, como Salvador. Nós estamos aqui para cultuar a Deus, para aprender um pouco mais da sua palavra. Essa fé que nos trouxe aqui, essa fé foi ele que gerou no nosso interior. Essa fé é uma fé espiritual, é uma fé santa que vem do Senhor. Então ele é a causa da nossa fé, ele gerou a fé em nós, né? Como diz aí o versículo 2,
autor e consumador, né? Tem um sentido consumado, é algo completo. Né? Ele executou a fé dentro de cada um de nós de uma forma completa. A nossa fé ela pode ser trabalhada, melhorada, aumentada, mas ela está completa. Ela está completa. E o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida vai aperfeiçoando essa fé. Mas ele completa. O Senhor não gera nada pela metade. O Senhor só gera de uma forma completa. Então ele gerou a fé em cada um de nós de uma forma completa. Esse negócio, eu tenho mais fé, menos fé, mais fé, menos fé, isso aí é questão de exercitar a fé. Orar mais, buscar mais, se envolver mais com Deus, é uma questão de exercitar. Mas todo crente, ele tem essa fé. Ou então não é crente. Ou então não é crente. Né? Então é o próprio Senhor que gera dentro de cada um de nós. Os embaraços é para que tiremos o olhar de Jesus. Jesus que suportou o sofrimento com gozo, ele é o maior exemplo para nós. Não podemos permitir que as complicações desse mundo venham enfraquecer a nossa fé. Não podemos permitir isso. Não podemos permitir isso. Né? É aqui o texto está nos chamando a atenção. Deixe esses embaraços, essas coisas aí que tentam enfraquecer a sua fé, desanimar você, fazer você desistir. Abre mão disso. Olha para Cristo, olha o que Ele fez na cruz por nós, olha para isso, é isso que temos que olhar. Olha o que Cristo fez na cruz por mim e por você, é isso que devemos olhar, é isso. Né? Se olhar para os problemas do mundo, nós vamos fazer igual Pedro, olhou para a água e afundou. Tem que olhar para Cristo, nosso alvo é Cristo, olhar para Cristo. Né? Daqui a pouco estamos lá com Ele para todo sempre. Concluindo então, irmãos, não devemos permitir que os embaraços ou aflições tentem diminuir o nosso compromisso com Cristo, nosso compromisso com a sua obra. Não podemos permitir que essas coisas, problemas sempre teremos, problemas os irmãos do passado tiveram também, como eu já disse, mas tiveram vitória também, e nós é a mesma coisa. Teremos um problema hoje, uma vitória amanhã, um problema hoje, uma vitória amanhã, e aí vai indo, né? E aí vai indo, até que o dia estamos na glória para todo sempre, aí problema não terão mais, né? Os problemas não terão mais. Devemos perseverar nesta carreira, sempre olhando para Cristo, irmãos. Não podemos tirar o nosso olhar de Cristo, observando a sua palavra que revela dele, né? Como diz ele lá em João, examinais as escrituras, né? E testificais, tem nela a vida eterna, elas testificam de mim, né? Então são as escrituras que falam de Jesus, são as escrituras que revelam acerca de Jesus. Então é aqui que nós vamos aprender acerca de Jesus, né? E vamos olhar para Ele e assim perseverar na nossa caminhada de fé, né? Que mais tarde, quando chegar a nossa hora do embarque para o outro lado lá, que possamos dizer como Paulo disse: guardei a fé, acabei a carreira, guardei a fé, né? Então é assim, sempre olhando para Cristo. Não podemos permitir, irmãos, que os problemas venham dificultar a nossa fé. Problemas sempre vêm e vão, e por aí vai, né? Um dia não teremos mais problemas, quando nós estivermos na glória. Amém? Que o Senhor nos abençoe.